Tudo bem com você, trabalhador e trabalhadora do Brasil? Nós vamos falar do Merdal. Lá vem o Gilbert. Eu vou repetir. Nós vamos falar do Merdal, um jornalista baba-ovo da família Marinho e dos super ricos desse país. O cara é um sem vergonha que resolveu engrossar a fila de um grupo de jornalistas que não tem nenhuma responsabilidade por esse país para defender o indefensável, que é defender um multidelinquente, que é conhecido como um criminoso contumaz. O Merdal é aquele cachorrinho. O cachorro, você sabe, é um animal maravilhoso. Ele balança o rabo e esse balançar do rabo do animal serve para ele comunicar as suas emoções, as suas intenções, a felicidade do animal. Esse Merdal, como um cachorrinho, ele fica abanando o rabo para a família Marinho, para os golpistas desse país, o tempo inteiro. É o cara que tem um histórico de ataques à esquerda brasileira, mas principalmente ao Lula. O Lula tem uma causa que esse cara não consegue enxergar. O Lula tem as bandeiras de criar um Estado brasileiro que respeite o seu povo, que alimente o seu povo, que não fique ajoelhado perante o poder imperialista dos Estados Unidos. E esse tal de Berval Pereira, que muita gente chama, e com muita razão, de Merdal, é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Ele está aí tentando defender o Bolsonaro. Vou mostrar para vocês algumas coisas rápidas aqui para talvez dar a nossa contribuição para esse debate contra o Merdal. Olha, isso aqui é o William Vac. Olha o que o William Vac ouviu no ano passado do atual advogado do Bolsonaro. Vou repetir. Olha o que o William Vac, que é um dos defensores do Bolsonaro na imprensa, ouviu do hoje advogado do Bolsonaro, lá em 2024. Ele não era advogado do Bolsonaro, então. Olha isso aqui, vou mostrar para vocês. Tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Bem, na sua experiência de criminalista, aquilo que o relatório traz à tona sustenta uma afirmação como essa? Bom, William, eu acho que sustenta na fase que nos encontramos, né? Nós estamos, vamos lembrar que o que ocorreu foi um indiciamento, que vem de indícios. E não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal, tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Então, assim... Vou mostrar outro, por favor, lá da revista Piauí. Isso aí é do William Vac. Agora, olha esse aqui, que é bem tranquilo, mas é bom para a gente elucidar um pouco mais essa questão. Olha o que esse cara fala. Então, Fernando, basicamente o Jair foi denunciado por fazer aquilo que ele fez na frente de todo mundo e todo mundo viu, né? Quer dizer, assim, não era nenhuma questão assim que tenha exigido uma investigação, né? Assim, se você prestasse atenção no que o Bolsonaro falava desde que ele nasceu, basicamente, você sabia que ele um dia ia tentar um golpe. Agora, o conjunto de provas reunido pela Polícia Federal é devastador, assim. Se isso fosse uma investigação de corrupção, o acusado teria sido pego numa gravação falando: eu quero dinheiro roubado para fazer essa obra, sabe? Entendeu? Assim, isso é um daqueles casos assim que o advogado vai ter que inventar um argumento qualquer porque ele ganhou no horário, então tem que chutar qualquer coisa, mas no tribunal o Jair não se livra. Assim, o conjunto de provas é absolutamente avassalador. Está lá na revista Piauí, no Instagram da revista Piauí. Isso aqui eu mostrei nas lives e num vídeo que eu gravei. Eu não vou ler, vou só mostrar para vocês. É um texto muito interessante do Reinaldo Azevedo, contestando essa defesa do Bolsonaro e os ataques contra o Alexandre, contra o Gonê, comparando o Moraes está fazendo hoje, que é ouvir, por exemplo, o Cid. Os caras estão comparando com a época do Moro, que o Moro torturou pessoas, o Dallagnol torturou pessoas. E a lei mudou.
né? Então ele faz aqui, ó, a defesa de Bolsonaro deveria se ater à lei, mas insufla a ruaça ideológica. Aí ele vai citando, né, a lei da delação, que foi mudada, ela é o número 12.850, mudou em 2019 para 13.964, e melhorou um pouco. A lei ficou muito melhor. Então, a lei que foi usada pelo Moro era a antiga, a 12.850, tá? E o Moro, o Dallagnol, realmente maltrataram as pessoas que eram ouvidas, torturaram. Que não é o caso da delação do Mauro Cid. E ele vai citando aqui, nesse artigo, a lei com detalhes, né, dos parágrafos, artigos, parágrafos, incisos, e vai mostrando que tanto o Gonê como a Polícia Federal e principalmente o Moraes agiram completamente dentro da lei. Eu quero mostrar uma outra coisa para vocês que a gente está também mostrando aqui no nosso canal. Vamos ouvir novamente um especialista sobre essa questão, né? Um especialista sobre essa questão. Um dos ataques que os caras que estão do lado do Bolsonaro estão fazendo é ao Moraes, dizendo que o Moraes deveria se afastar. E um dos mais importantes e renomados juristas do Brasil, que é o Pedro Serrano, ele rebate isso de forma muito didática. O jurista renomado Pedro Serrano destrói o argumento bolsonarista e fajuto de Demetrio Magnoli da defesa de Bolsonaro em poucos minutos. Espia. O ministro Alexandre de Moraes não poderia estar na turma que vai julgar. Ele precisa se declarar impedido. Isso é absolutamente necessário porque ele é uma potencial vítima direta do complô. Ele seria preso e morto pelas investigações da Polícia Federal, pelos participantes do complô. A vítima não pode ser juiz. Então, eu não entendo que o ministro Alexandre de Moraes já não se declare impedido nesse julgamento. A defesa de Bolsonaro está juridicamente correta, porque qual é o argumento? Que Alexandre de Moraes não pode ser, ao mesmo tempo, vítima, porque ele seria assassinado, investigador, porque ele é o relator do inquérito, e juiz. Isso é um impedimento jurídico clássico, mas o tribunal não aceitou isso, o que é muito ruim. Isso é um argumento das defesas, né? Ele deveria ser tirado do processo porque tentaram ou sequestrá-lo ou matá-lo, então a vítima não poderia ser juiz também. Você acha que isso faz algum sentido? Nenhum, porque se você vê que era uma organização criminosa, ele inicia o inquérito depois já das primeiras condutas dessa organização criminosa. Ele é ameaçado por gente dessa organização criminosa. Não é nada novo no Brasil isso. Se você pegar o levantamento de 2018 do CNJ, mais de 100 juízes no Brasil contam com proteção policial e proteção do Estado porque foram ameaçados por organizações criminosas que eles investigavam ou julgavam. Nenhum foi julgado impedido. Por quê? Porque você não existe a figura do impedimento provocado. O réu não tem direito a escolher quem vai julgá-lo. Não tem direito a manipular a jurisdição para impedir um juiz que ele acha que está atuando contra ele, porque efetivamente está aplicando a lei, ele cometeu o crime, então ele quer impedir de ser punido. É natural que ele queira evitar a punição. O que não é natural ele manipular o processo e a justiça se entregar a isso. Por isso que o artigo, inclusive, é um artigo no Código de Processo Penal 259, se eu não me engano, que torna, vamos dizer, inviável o impedimento provocado. Mas não é por causa desse dispositivo só, não. É o nosso sistema de justiça como funciona. Um sistema de justiça democrático não pode se deixar manipular pelo crime organizado. Então não tem nada de novo. A prática do nosso sistema de justiça é não considerar impedido o juiz que é ameaçado de razão do exercício da sua função pelo crime organizado. Quando o ministro Alexandre foi ameaçado na Europa, por exemplo, por transeuntes que estavam ali, quem é o juiz relator do caso? O ministro Toffoli, não ele, porque aí é um caso particular. Aí foi uma razão privada. Agora, no caso do golpe, não. No caso do golpe, ele foi atacado porque ele era o presidente do TSE que comandava as eleições. O TSE não é só um órgão jurisdicional, ele comanda administrativamente as eleições. E porque ele era ministro do Supremo, já incumbido de decidir na investigação sobre essa organização criminosa golpista. Que não começou com ameaça contra ele. Não começou com ameaça contra ele. Quer dizer, então é a mesma situação jurídica de um juiz ameaçado pelo PCC, pelo Comando Vermelho, pelas milícias, e que no Brasil sempre houve, e nunca os juízes se julgaram impedidos nesses casos, porque senão seria de se deixar a jurisdição ser manipulada pela violência das organizações criminosas. Então não tem nenhum sentido isso que a defesa está falando. O que a defesa está querendo é o império da jurisdição do crime organizado no Brasil. Isso nós não podemos deixar, porque se o ministro Alexandre foi impedido agora, todos os juízes no Brasil que forem ameaçados por organizações criminosas vão ter que se julgar impedidos. As organizações criminosas vão escolher quem é que vai julgá-las. Claro. E nós temos que observar isso. Essa história que eu falo de não cair nesse mimimi de que o golpe foi fatiado é porque mostra claramente que é uma organização criminosa. Pior que o PCC, porque não ataca o direito desse ou daquele, ataca o direito de todos nós e de cada um de nós. Querem acabar com os nossos direitos, querem acabar com a democracia de forma violenta, desumana e cruel, matando gente. Então tá aí o Pedro Serrano, e eu vou terminar com o texto do nosso grande companheiro Moisés Mendes, lá no Diário do Centro do Mundo, e no blog dele, blog do Moisés Mendes, que fala sobre o cachorrinho da família Marinho. Olha aqui, ó. Que me perdoe os cachorrinhos, né? Tem muito respeito pelos animais. Olha aqui, ó. Merval adere ao grupo que tenta salvar Bolsonaro. Moisés Mendes.
Merval Pereira juntou-se ao William Vac, Carlos Andreasa e Júlio Guzzo, que formaram na grande imprensa a primeira tropa encarregada de tentar desmontar as acusações contra Bolsonaro e seus acumpliciados na denúncia elaborada pela PGR. Merval escreveu uma coluna no Globo comparando Alexandre de Moraes a Sérgio Moro. Desta vez, Merval vê inconvenientes na postura de Moraes, que estaria agindo de forma arbitrária como o ex-juiz lavajatista. Mas quem viu, no auge do lavajatismo, Merval criticar os abusos de Sérgio Moro? E a Folha escalou uma equipe para tentar desmontar a denúncia de Paulo Gonet contra Bolsonaro. Hoje, o jornal traz a segunda reportagem que apresenta uma série de contradições na denúncia. É grande o esforço para ajudar o advogado de defesa do sujeito. A sabotagem da Folha já supera a do Estadão. O Globo ainda consegue, até agora, conter sua índole golpista. Só falta a Folha chamar Glenn Greenwald para ajudar a salvar Bolsonaro. Então tá aí, Merval adere ao grupo que tenta salvar Bolsonaro. É uma vergonha, é uma grande vergonha para a imprensa brasileira, para o jornalismo brasileiro. Comente, compartilhe, muito obrigado e até o próximo vídeo.